Muito bem. Então, eu vou começar, já que esse material, ele vai ser disponibilizado, né, e gravado para outras pessoas que talvez não me conheçam assistir. Eu vou fazer a minha apresentação. Então, eu sou Lauren Tomasi, sou fisioterapeuta e tenho especialidade em reeducação postural global, Pilates, me perdi agora. Olhei para a câmera, olhei para vocês, me perdi. Pilates em patologias de coluna, Pilates para gestantes, Pilates com Lolita San Miguel. A Lolita San Miguel, então, foi a última discípula, né, viva de Josie Pilates. Ela recebeu o certificado dela através das mãos do próprio Josie Pilates. Então, foi uma honra fazer o curso com essa grandiosidade, né, sabedoria, que teve toda a sabedoria ao lado do mestre, Josie Pilates. Além disso, eu também fiz os cursos de Low Pressure Fitness, que ajudam também na reeducação da postura, na respiração e ao método da barriga negativa, que todo mundo conhece pelo método da barriga negativa. E esse método, então, ele é inserido dentro do método Pilates, juntamente com o método Pilates, né? Eu já trabalho com Pilates há mais de 10 anos, e já ajudei centenas de pessoas nesses últimos anos, né? Então, como que vai funcionar a nossa live hoje aqui? A nossa live, então, eu vou dar uma breve explicação da teoria, do nosso trabalho aqui dentro do grupo Desafio, né? Do Desafio Imparáveis do Movimento. E também, depois eu vou abrir para perguntas, para vocês me perguntarem, então, tirarem as dúvidas de vocês, ok? Então, primeiramente, sobre o Pilates. O que é o Pilates, né? O Pilates, então, é uma prática completa do corpo, mente e alma, né? O Pilates, a gente percebe logo de início. Oi, Lili. A gente percebe logo de início a diferença no trabalho do nosso corpo e da nossa mente, né? Depois eu vou dar uma explicação um pouco maior sobre isso, né? Mas eu quero entrar na história de Josie Pilates. Josie Pilates, então, ele nasceu em 1880 e em 1880, olá, seu Clóvis, 1880 nasceu Josie Pilates e ele era uma criança com muitas doenças, né? Ele tinha raquitismo, ele teve febre reumática, asma, ele era muito problemático, problemas respiratórios, né? E do corpo também. Então, ele começou a ter uma disciplina na vida dele, de exercício físico. Ele quis recuperar todo esse problema dele, trabalhar a saúde, e ele gostava também muito de estudar. Então, Josie Pilates estudava muito anatomia, né, a parte da medicina, a fisiologia, a medicina ocidental, oriental. Junto com isso, ele fazia yoga, boxe, tudo que é tipo de exercício físico. Tanto que a gente percebe isso dentro da atividade do Pilates hoje em dia, né? Que tem uma mistura, um pouco de cada coisa dentro da metodologia Pilates, né? E então, em 1914, mais ou menos, né, na Primeira Guerra Mundial, ele foi levado como enfermeiro como enfermeiro. Ele não era enfermeiro, mas ele foi levado como enfermeiro para ajudar, né, os enfermos lá. E ele começou a inventar com as camas de mola, ele começou a inventar os exercícios e a fazer as atividades com os enfermos.
E ele foi vendo a melhora muito rápida dessas pessoas. Essas pessoas, elas conseguiam o fortalecimento e sair da cama muito mais rápido, né, do que outras pessoas que não faziam essa atividade. E quando as pessoas iam melhorando, ele ia aumentando a resistência, ele ia cada vez colocando mais força muscular e também trabalhando a respiração dessas pessoas. Também nessa época teve a epidemia da gripe, né? E a epidemia, muitos que fizeram as atividades com Joseph Pilates, diz a história que melhoraram muito rapidamente, que não ficaram muito tempo acamados, né? E melhoraram rapidamente com o trabalho de Joseph Pilates. E em 1923, o Joseph Pilates, então, ele abriu em Nova York o seu estúdio junto com a sua esposa Clara. E nesse estúdio eles começaram a atender principalmente bailarinos e bailarinas que tinham entorses de tornozelo, né, ou problemas em joelho, e aí eles tratavam esses problemas e também eles faziam, para quem não tinha, também procurava o estúdio já para prevenir essas lesões que a dança podia trazer, né? E assim começaram a vir outras pessoas a fazer aula dentro do estúdio de Joseph e de Clara, e muitos aprenderam aí com ele, como Lolita, que trabalharam junto com eles dentro do estúdio. E lá por em 1967, 1967, isso aí, com 87 anos, Joseph Pilates, então, veio a falecer. Um cara muito forte e com uma respiração muito, né, grandiosa. E o Joseph Pilates, ele já pensava assim no estilo de vida que ele dizia, o estilo de vida moderno, né? O estilo de vida moderno, ele dizia que trazia uma má postura para as pessoas. E essa má postura, ele também dificulta a respiração, porque a gente acaba inclinando a coluna, né? Dificultando os músculos respiratórios, diafragma, serrátil, enfim, todos os músculos que fazem parte do trabalho da respiração ficam debilitados com a nossa má postura, né? E aí, já naquela época, ele dizia, uma vida moderna traz má postura. Imagina hoje, com computador, muito tempo em computador, celular, enfim, né? E aí foram surgindo os estilos de Pilates, que é o clássico e o contemporâneo. O clássico, ele é chamado de clássico justamente por vir exatamente como Joseph ensinou, né? É trabalhado nos mínimos detalhes do que ele ensinou. E o contemporâneo, ele vem com as adaptações, com como por exemplo, o neopilates e outros tipos de exercício dentro do Pilates, dos aparelhos, no solo, como a gente está fazendo agora nos vídeos, né? E essas mudanças e novos estudos vieram aí trazendo o nome de contemporâneo, né? E a gente, e a questão do contemporâneo clássico, às vezes é trabalhado de diferente modo nos estúdios ou trabalhado nos dois, né? Já nós geralmente trabalhamos com os dois dentro do estúdio, tanto o clássico quanto o contemporâneo, trazendo as novidades. Como diz Lolita disse no curso, Joseph Pilates, se estivesse vivo, ele estaria sempre inovando, né? Estaria sempre trazendo coisas novas para dentro do estúdio, enfim, de diferentes modalidades. E aí, então, quando eu comecei a trabalhar, né, na fisioterapia, eu estava trabalhando há 1 ano com a fisioterapia, e
E eu conheci o método Pilates. Foi quando eu me apaixonei, eu me encantei com o método, com o que ele fazia e trazia de benefícios para as pessoas, né? E aí que eu fui percebendo essa a minha real missão de vida, de poder ajudar as pessoas a ter uma vida mais, uma vida épica, uma vida sem dor, né? Uma vida sem limitações. E com os movimentos de Pilates, com essa, né, uma vida, na atividade de vida diária, que a pessoa possa fazer movimentos sem ter realmente dor, né? Então veio aí a liberdade do movimento. Dentro desse tempo agora, né, que surgiu a pandemia, eu fiquei muito pensativa, assim, como que eu poderia continuar ajudando as pessoas? Porque, na verdade é o seguinte, o estúdio fechou, tudo fechou, e as pessoas ficaram sem os exercícios, as pessoas ficaram sem sem a atividade em si. E aí eu fiquei pensando como que eu poderia fazer com que essas pessoas continuassem a trabalhar isso dentro de casa. Aí surgiu a ideia das lives, e a partir daí o desafio Imparáveis do Movimento, né? Então, fazendo os exercícios, a partir disso surgiu essa ideia de formar o desafio Imparáveis do Movimento, onde a gente podia fazer as atividades todos os dias e juntos, né? Todos os dias juntos. Isso aí, não ter limitações é a vida que todos queremos. Muito bem. Então, e aí, então, a questão do desafio, né, que é a questão da liberdade do movimento, era tudo que também Joseph queria, né? Ele queria que os estúdios dele estivessem pelo mundo todo. E é o que hoje está acontecendo, né? O mundo todo está aí com estúdios fazendo essa liberação e ajudando muita gente a ter essa liberdade, né? E hoje em dia o Pilates ele está indo para dentro das nossas casas através do computador, né? Através disso, com essa mudança toda que tem hoje em função da pandemia, a gente está trazendo isso para dentro das casas das pessoas através de videoconferências, né? Através desses desafios. Então, na verdade, nós estamos iniciando uma nova era digital. E essa nova era digital, nós estamos iniciando mesmo juntos, né? E o que eu quis trazer para vocês, a explicação da importância, né, da atividade física, mas um pouco mais aprofundado. Um pouco mais aprofundado para vocês entenderem, assim, o porquê, né, de eu fazer tudo isso. Eu sei que a força, o fortalecimento, o alongamento, a mobilidade, eles me trazem qualidade de vida. Mas é muito amplo, né? Eles trazem qualidade de vida, eu sei que eles melhoram a minha saúde, eu sei de tudo isso, né? Mas assim, a força, ela é importante porque, né? Eu vou lá, faço no meu desafio, eu imito a prof tá lá fazendo o exercício tal, eu faço, eu sei que é importante respirar, eu respiro, eu sei que é importante eu fazer esse fortalecimento para ter qualidade de vida. E por que eu tenho que fazer um fortalecimento? Então, eu quero trazer isso para vocês bem explicadinho,
porque eu acho bem interessante a gente captar essa ideia para então trabalhar bem o corpo para ter essa liberdade. Porque quando a gente faz um fortalecimento muscular, às vezes a gente faz pensando só em ter força ou melhorar a minha postura. Mas por quê, né? Então, quando a gente faz o fortalecimento muscular global dentro do Pilates, a gente está trabalhando para não ter dor. Na verdade, é justamente para não ter dor, né? Por quê? Eu digo isso porque eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com Pilates, muitos chegavam lá no estúdio e com alguma dor, a gente trabalhava aquela dor bastante mobilidade e alongamento, né? E a mobilidade dos exercícios de alongamento faziam com que essa pessoa saísse bem, saísse melhor, né, do estúdio, mas na outra semana ela voltava e estava com a mesma dor. Ou então ela geralmente estava com a mesma dor. E aí a gente trabalhava de novo isso, sempre pensando em melhorar essa dor para depois começar um fortalecimento. Só que o que acontecia? Essa dor sempre voltava porque não era trabalhado a força necessária que esse músculo precisava, né? Então, não adianta a gente chegar e só realizar uns movimentos leves ou uns alongamentos, relaxar a musculatura no momento, sem ter a força específica no meu músculo para ele aguentar a estrutura na frente do meu computador, na frente do meu celular, quando eu estiver lavando uma louça, quando eu estiver fazendo um serviço dentro de casa, qualquer coisa, ou no pátio, enfim. Então, eu preciso ter a força específica. E um outro exemplo que eu vou dar para vocês é meu mesmo. Quando eu trabalhava, durante o início do meu trabalho, eu fazia o fortalecimento maior nas minhas pernas e no meu abdômen, pouco fortalecimento na parte superior e mais alongamento e mobilidade, mesmo no Pilates, porque eu queria fortalecer mais perna e abdômen, e essa parte então eu deixava mais na questão de mobilidade, e todos os dias fazendo o quê? O relaxamento dos meus alunos dentro do estúdio, fazendo a massagem, e comecei a forçar meu ombro. Com o tempo eu comecei a sentir uma leve dor, e essa dor daí aumentava, relaxava quando eu fazia alongamento, né? E aí voltava de novo a dor, porque eu não fortalecia esse local. Então eu comecei a trabalhar mais esse ponto, e aí começou a diminuir as dores até que eu não tive mais. Né? Então foi inicial também, e claro, né, gente, o fortalecimento da musculatura também, dependendo de lesões graves, onde a pessoa já está fazendo tratamento com fisioterapia, então tem salvas exceções, né? Algumas pequenas exceções de lesões muito grandes e que já estão em tratamento, tem que ser cuidado, ter o maior cuidado. Mas, se não, sim, mesmo com dor, deve-se fortalecer a musculatura, né? E mobilidade e alongamento. Junto com tudo isso, a gente realiza a mobilidade e alongamento, que é um pouco diferente. Diferente como assim? Não é igual? Não, o alongamento, a gente trabalha o relaxamento, ou seja, a soltura do músculo, né? E quando a gente faz esse trabalho, nem sempre a gente trabalha a mobilidade. E a mobilidade é a liberação das articulações. E quando a gente trabalha a mobilidade, sim, a gente realiza o alongamento também de alguns músculos, né? Então é importante fazer essa liberação, trabalhar bem os movimentos das articulações. O que é as articulações, né? As articulações são as nossas juntas, então tem que estar sempre trabalhando com a mobilidade também, fazer toda essa liberação, né?
Então, trouxe aqui para vocês, né, os meus tópicos aqui para eu não me perder em ordem. E sobre então o que eu falei antes, o corpo, que o Pilates trabalha o corpo, a mente e a alma. Como eu trabalho a mente e a alma, né? A mente e a alma, a gente trabalha com a respiração junto, mas como a gente trabalha os músculos profundos, eles fazem... Desculpa. Os músculos profundos, eles estimulam, né, uma parte do sistema nervoso central, né? Então, se eles estimulam uma parte do nosso sistema nervoso central que está relacionado às nossas emoções, ele faz a diminuição de estresse, faz a diminuição de ansiedades, né? Melhora também a qualidade do nosso sono. Então, engloba tudo porque a gente trabalha músculos profundos e a respiração junto, né? Então, a gente trabalha tanto o físico quanto o mental, o global, né? Sempre dentro do estúdio. A dor muscular e a dor articular. Qual é a diferença, né, gente? A dor muscular, a gente sente o músculo, aquela fervidinha, aquela dorzinha do outro dia que a gente fez bastante atividade física, então no outro dia a gente sente um pouco de dificuldade de subir a escada, né, de levantar o braço, de levantar a perna, em função dessa dorzinha muscular. E a dor articular é na junta mesmo, é bem no meio do meu joelho, é bem lá no meu ombro, lá dentro, onde dá aquela fisgada. Então, essas dores têm que dar um pouquinho mais de atenção. Lá na minha articulação, lá no centro da dobrinha, onde está doendo, é um pouco diferente. Então, ali a gente tem que dar uma visualizada um pouco maior, por que está doendo, né? Sentimos dor em um lado e outro não. Sim, isso acontece também, né? Porque quando a gente sente a dor de um lado, pode ser que um lado está mais trabalhado do que o outro, porque a gente não é simétrico, a gente é assimétrico, né? A gente tem um braço mais forte que o outro, sim, a gente tem uma perna mais forte que a outra, temos. Então, nem sempre a dor é nos dois lados, né, todas as vezes. Então, a gente pode sentir um lado mais que o outro também. Dor durante o exercício e depois ele passa. Então, quando a gente faz a atividade física e às vezes dói, que parece lá no quadril, lá na coluna, né? Então, durante o exercício a gente tá fazendo tá dando aquela dorzinha um pouquinho maior, dá uma relaxadinha ali, uma alongadinha e tenta continuar. Se a dor persistir muito forte, aí para, né? E muitas vezes ela dói durante a atividade, mas logo depois não sente mais nada, né? Por quê? Porque o músculo tá fraco, porque ele precisa fortalecer, então ele precisa estar sempre em atividade, né? Medo também, o medo de fazer, de movimentar, o medo de fazer exercício e o medo de levantar o braço, de levantar a perna, porque eu já tive dor e tal. Então, se tu não tem aquela dor, como eu falei antes, da inflamação, onde tu tá fazendo aquele tratamento, né, tá tomando medicamento, fazendo fisioterapia, não tenha medo de movimentar, né, porque às vezes a gente tá realmente com o músculo muito tempo parado, e a articulação também, a gente nasceu para ter os movimentos com
completos, né? De movimentar o ombro, de movimentar o joelho, poder dobrar ele máximo. Então, o que eu digo para cada um? Eu não consigo fazer total movimentação. Faz até a limitação e vai liberando aos poucos, né? Eu preciso fazer o exercício de levantar o braço até lá em cima. Eu não consigo levantar o braço até lá em cima. Vai até o limite e retorna e vai aumentando aos pouquinhos, sem medo de movimentar, de mobilizar o corpo, né? Mais alguma coisa que eu queria dizer para vocês? Os exercícios após o desafio, né? Então, exercícios após o desafio. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque quando a gente faz atividade todos os dias, né? É importante fazer, pode ser feito, sim. A gente faz muitas atividades diferentes, a gente faz fortalecimentos em lugares diferentes, mas a gente pode realizar, e é bom realizar todos os dias. E só por 20 e poucos minutos é ótimo para o nosso corpo, se for feito dessa forma. Mas para quem tem a preferência de fazer 3 vezes por semana, né, já é uma boa quantidade. E eu diria o seguinte, o placar da disciplina, ele não veio à toa. Eu quis colocar o placar da disciplina para vocês anotarem lá, porque é interessante deixar bem claro os dias e horários que eu quero fazer, porque aí eu não deixo de fazer uma atividade, né? Se eu tenho lá tal e tal e tal dia que eu tenho que fazer atividade, naquele dia eu me comprometo em fazer, geralmente tu começa a colocar isso como rotina na tua vida e depois de alguns meses se torna realmente a tua rotina e tu não desiste de fazer essas atividades, né? Vamos ver o que colocar aqui. A aula com Joseph era punk. Não ter limitações é a vida que todos queremos, é super-humanos. O seu Clóvis botou. Agora sei porque estou dormindo mais. É isso aí. Então, tá dormindo mais porque realmente a atividade ele traz essa diminuição, essa qualidade do sono, né? O Pilates em si, ele traz a qualidade no sono. Também tô bem dorminhoquinha. Muito bem. Então, eu trouxe para vocês hoje aqui um pouquinho da história do Pilates. Eu trouxe para vocês aqui a questão do fortalecimento, da importância, né, da gente ter esse fortalecimento para a gente poder ter uma vida uma vida realmente sem dor, podendo fazer todos os tipos de movimentos dentro de casa, de postura, e que a gente possa fazer essas atividades sem limitações, realmente, né? E quanto mais a gente vai fazendo, melhor fica o nosso corpo. E assim, dentro do desafio, né, eu trouxe umas atividades um pouquinho intensas realmente no início, sim, mas isso é para o corpo de vocês já se acostumando com a atividade, já com o fortalecimento muscular e preparando esse corpo. No início é um pouco mais difícil, principalmente para quem não fazia atividade antes, para quem é uma pessoa sedentária. E depois o tempo vai passando e aí a atividade, continuando com a atividade, então tu continua com a força, aumentando a força e melhorando ainda mais, a musculatura, sem ter essas dores, tanto musculares e quanto no total, né? Vamos ver aqui.
A Lili disse, adorei saber a teoria por trás da prática. Seu Clóvis, a dona Marley também está dormindo muito bem. Que coisa boa, namastê, isso eu fico muito feliz, porque, né, toda essa situação de pandemia, a gente quer dormir bem, a gente quer ter uma vida plena, então tudo isso faz com que a gente se sinta muito bem. E eu fico muito, muito feliz com as mensagens de vocês, o retorno de quando vocês me dizem que estão se sentindo melhor, né? Trazendo isso para cada um de vocês. E eu gostaria realmente que vocês me perguntassem se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida do que eu expliquei aqui. O placar é um super incentivo. O placar, então, tendo o placar junto, essa é a forma que a gente pode encontrar, né, de ter uma disciplina na vida da gente, né, de colocar a atividade física. Muitas vezes, no passado, né, principalmente, a gente tem muitas crenças de que da vida passada, de quando criança, né, dos tempos atrás, que a atividade física deveria ser como um segundo plano. Então eu preciso trabalhar. Se der tempo, eu vou lá fazer alguma atividade. Se der tempo, eu vou lá praticar o meu Pilates. Se der tempo, eu vou lá fazer um exercício. Então, hoje em dia, a gente já vê que já está mudando muito isso, mas a gente ainda tem aquela crencinha lá dentro da gente, não, só em segundo plano. Não é em segundo plano, ele deve ser unido, né? A gente tem que ter o horário do trabalho, a gente tem que ter o horário para ler, a gente tem que ter o horário para estudar, enfim, e também para atividade física, né? Então, para ter toda semana atividade física junto com a gente. Obrigada, Ana. Vamos adquirir esse conhecimento. Obrigada por compartilhar, Laleshka. Essa prof nunca errou. Minha mobilidade melhora a cada dia. Muito feliz. Que bom, Lili. Eu fico muito feliz também em saber que está te ajudando bastante. E assim, quando vocês têm alguma dor, né, também me perguntem. Como é que eu estou falando? Tem outra coisa também que eu não falei aqui para vocês, a questão da compensação. Às vezes, durante o exercício, a gente realiza compensações em alguns outros lugares do nosso corpo, né? Por exemplo, a gente trabalha mais focado no abdômen. E aí, a gente faz o levantamento de tronco, colocando toda a força na parte de pescoço, né? Geralmente a compensação é em pescoço e região lombar. E isso é justamente porque o músculo ele ainda não está totalmente preparado, né? O músculo do abdômen ou o músculo da coxa, enfim, não está totalmente preparado para aquele tipo de exercício. Mas com o tempo ele vai melhorando cada vez mais e ao mesmo tempo é a nossa consciência corporal. Então a gente vai adquirindo essa consciência de que, poxa, não, eu não posso botar força no meu pescoço. E é isso que eu faço todas as aulas, por isso que eu insisto. Ó o pescoço, não bota força no pescoço, respira, força lá no abdômen, força no lugar. Enfim, justamente para criando essa consciência corporal. Com o tempo, já vai fazer natural. Né? Inicialmente, às vezes, a gente tem essa dificuldade um pouco maior por compensar, né? Às vezes, né, não é
é somente por compensação, e a gente já tem essa tendência de tensionar o pescoço, de puxar o pescoço lá para a orelha, mesmo trabalhando ou em outros lugares. E quando a gente começa a ter essa consciência dentro do Pilates, dentro do exercício, a gente começa a levar isso para a vida diária da gente. Então a gente começa a ter a consciência de fazer a força no lugar certo, relaxando a musculatura do pescoço. Eu vou trabalhar na frente do computador com o meu pescoço mais relaxado. Então, né? Ou então com a minha postura melhor, com a minha lombar mais alinhada, porque eu tô com uma postura boa, porque eu fortaleci toda a musculatura, né? Protegi todos os meus ossos da coluna, enfim. Isso mesmo, eu estava compensando com o pescoço. E melhorou, Elaine? Melhorou teu pescoço depois? Começou a ter mais consciência corporal? A Natácia ficava para depois, algo que precisamos... Opa, foi para cima. Precisamos colocar como prioridade, né? Isso aí. A gente deixa o método para depois, o método, enfim, o exercício para depois, porque não é prioridade, né? Mas isso é como eu disse, é crença. É crença que a gente vem lá de criança e porque não é tão importante, né? E a gente vê que hoje não, hoje as pessoas já estão tendo mais essa consciência de saber, até por saber, não, eu preciso fazer atividade, né? E não deixar para depois. E a gente já trabalha. Como fisioterapeuta, antigamente a gente trabalhava muito com a questão do tratamento, né? Chegava o paciente com um problema tal, somente o tratamento. Hoje não, hoje a gente trabalha muito com a prevenção, muito com a prevenção, e isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, para chegar lá na fase, né, de mais idade, ou, né, enfim, sem nenhuma lesão, sem nenhuma dor. Isso aí, a gente realiza com mais maestria todas as outras atividades diárias, né? A gente acaba colocando não, é a consciência corporal mesmo que vem dentro de casa, né? Ou do trabalho, agora a gente tá mais em casa, né? Que bom, Elaine, que bom que melhorou. Por isso eu não gosto de fazer muito abdominal, né? Então, o início é assim. O início a gente bota, compensa e a força em outros locais. E depois eu tenho certeza que daqui a um tempo, Elaine, tu vai adorar abdominal. Tu vai gostar, vai ser um fortalecimento que tu vai pedir, vai querer fazer. Esses exercícios que a gente faz de abdômen, tem muitos exercícios variados, como vocês estão vendo, né, dentro do método Pilates. Então a gente vai realizando eles com gosto depois, porque tu tá sentindo aquele local, né? Isso se sentir, depois de um tempo, já nem sente mais o músculo, ou sente um pouquinho dele ferver, né? Do músculo ferver. Alguma pergunta, galera? Deixa eu ver se tem uma coisa. Tu não esquece de avisar eles que tem a questão que tu vai deixar disponível por mais tempo. Obrigada. Então, pessoal, eu acho que dúvidas, então, né? Acho que eu falei um pouco rápido, falei a história do Joseph, né? Falei então a importância do Pilates para o corpo, para a mente, para a alma, né? Aqui a gente trabalha o todo,
os músculos, então, são importantes para a mente e para a alma também serem trabalhados, né? A gente sente os músculos profundos, músculos que a gente nem sabe que existe, a gente sente trabalhar dentro do método Pilates, né? Porque uns dias depois a gente sente esses músculos, porque realmente a gente trabalha profundo, né? E a importância da postura, como eu falei antes, né? A gente trabalha o fortalecimento muscular para ter a postura e para poder ter uma respiração melhor. O diafragma livre, ele vai sendo mais alongado e a respiração vai ficando mais profunda, mais fácil de ser realizada. Olha que bom, Elaine! Vejo que tenho me preocupado com a postura, tenho feito os seus exercícios e tem sido muito bom. Inclusive, quando eu ando de bicicleta, me atenho ao teu conselho e tenho sido ótimo. Namastê, que delícia, coisa boa. Muito bom. Muito bem. E sobre o que o Gia veio me avisar aqui para eu não esquecer, que primeiro eu ia deixar os exercícios, né, os vídeos, eu primeiro pensei, eu vou deixar por 30 dias, né, aí pensando melhor, não, eu vou deixar esses exercícios como um presente para vocês, vou deixar eles, vou colocar, nós estamos colocando também um link no Google Drive, vou passar esse link para vocês, na verdade, que os vídeos vão ficar lá no Google Drive, para vocês poderem fazer a hora que vocês quiserem, e vai ter a semana 1, semana 2, semana 3, toda ela em ordem, né? E esse link, a gente tá fazendo ele, logo depois aqui da live a gente vai mandar o link e acreditamos que até esse final de semana ele já vai estar os vídeos vão estar sendo enviados, acreditamos que segunda-feira já estarão os exercícios lá dentro desse link para vocês fazerem. Ana, eu detestava, agora tô amando, me redescobri no Pilates. Ai, que legal, Ná, que coisa boa, viu? Só esse teu suporte é muito eficiente. KKKK, coisa boa. E esse link eu vou enviar, o Gia botou aqui para mim. Esse link eu vou enviar então para vocês pelo Telegram, para vocês entrarem. E até assim, o vídeo de hoje a gente já abaixou um pouquinho deixou ele um pouco mais leve para ver se roda melhor, né? A gente estava tentando ver como é que podia fazer para não ter nenhum problema, né, com de ficar parando a internet. Então a gente vai, esse link também vai ajudar vocês a entrar e ficar mais fácil de assistir às aulas. Mas a aula de hoje ela já está um pouquinho mais leve, acredito que de repente dê para assistir um pouco mais fácil. Nas meditações também está ajudando. Que legal, que legal. E isso pelas respirações, né? A gente realiza essas respirações profundas no Pilates, então ela já ajuda também na meditação, que a gente faz respirações dentro da meditação, né?
não deixa de acalmar a mente também, né? Os exercícios a gente faz, e como tem que ter uma concentração do movimento, da respiração e da força durante os exercícios do Pilates, ele faz toda a mente centrar, né? E então a meditação é isso, a gente tem que acalmar a mente, tem que deixar ela relaxada e tentar não pensar em nada ou ficar, né, ou aliviar a mente, na verdade. É isso aí, a conseguir concentrar, conectar com a respiração e silenciar minha mente. Só gratidão em fazer parte da primeira turma de Imparáveis. Muito bom, que legal, que legal. Nada de perguntas, gente. Vou esperar as perguntas. Alguém tem, além de dúvida, nada de dor, nada estão fazendo? Como é que tá o desafio, assim? Agora a gente tem mais uma semana, já tá indo aí para a última semana do nosso desafio, né? E a última semana, então, a gente vai aumentando um pouquinho a carga, aumentando um pouquinho a resistência. E para aqueles que estão aqui, não estou fazendo todos os dias, olha, tem que fazer. Não, mas se por acaso não fez um dia, faz aquele dia o próximo dia, não tem problema, né? Não deixa de fazer porque eu não fiz um dia. Né? É importante. Eu achei muito legal que algumas pessoas, ou por estar sem a internet, ou por, né, estar em outros lugares, não conseguiram fazer a atividade daquele dia e depois conseguiram unir a atividade do dia junto com aquela que não pôde fazer. Então, continuem assim, ou faz pelo menos daquele dia, né? Já é muito bom, é muito importante realizar a atividade física, né? E são só 20 e poucos minutinhos por dia, se vocês forem ver. É um pequeno tempo por dia de atividade, né? Cada vez trabalhando músculos diferentes. Como eu disse, apesar do Pilates ser global, a gente sempre foca num determinado grupo muscular, né? É isso aí, tem sido uma conquista diária. Que legal. E assim, ó, para quem acha assim, hoje eu tenho mais tempo, eu gostaria de fazer mais, faz 2 vídeos, né? Volta lá, pega um outro vídeo que gostou, como aquele dia a Ná botou no grupo. Eu gostei muito dessa aula, né, Ná? Então, essa aula aí eu gostei muito. Volta lá, faz ela e faz a atividade do dia também. Pode fazer quantas quiser, quanto mais melhor, né? O corpo agradece. Nato me perguntou, não vai mais ter o desafio? Tu quer saber? Ou... Show, Lili! É isso aí, dou o meu máximo em cada exercício. Isso mesmo. O concentrar naqueles grupos musculares e dar o máximo de si. Isso aí. E também no movimento, né? Como eu disse antes, a mobilidade, quanto mais tu consegue mexer as tuas articulações, melhor, cada vez mais melhor é o corpo. E além disso, o músculo alongado, né? O músculo vai alongando, vai relaxando a musculatura. E por que ele é um complemento, né, um do outro? Eu acho que eu não cheguei a falar quando eu disse da força, da mobilidade e do alongamento. Se eu não fizer alongamento, se eu não fizer mobilidade, eu também posso fazer contraturas, né? E aí, a partir daí, contraturas no meu músculo, e então aí eu posso lesionar se eu fizer muita força em cima dele.
Mas é muito difícil também eu lesionar. Os exercícios de pilates, eles são feitos já, geralmente, o que a gente está fazendo nessa sequência de exercício, geralmente não, essa sequência de exercício não tem como lesionar o músculo, né? Então, tu fazendo bem, com uma consciência bem focada, não tem como lesionar o músculo. Dá um cleque no ossinho. O cleque no ossinho às vezes acontece, às vezes é um reajuste nesse ossinho, né? Às vezes a gente precisa dar um clequezinho. Olha aí, ó, a dona Marley tá dizendo que a perna está melhor depois da prática, né? Que legal, fez uma cirurgia de safena e aí começou os exercícios após a liberação, né, do médico, então aí ela está com a perna melhor. Que maravilha! Quando você inicia um exercício, seria bom sempre nos avisar se precisamos. Se precisamos. Elaine, eu não entendi essa. Se precisamos, do que seria? Se tem um exercício, e a Lilian diz: sinto bastante dificuldade nos exercícios onde as pernas precisam de força. Vou precisar fortalecer muito esses músculos, né? Sim, justamente a força, muitas vezes esses exercícios que a gente mantém a perna para cima, né? São exercícios que trabalham muito o nosso abdômen, né, o infraabdominal, mas também trabalha muito a coxa, trabalha muito a musculatura de perna, né? E quando tem essa dificuldade nos músculos, dificuldade de segurar as pernas nesses movimentos, ou mesmo os de perna específico, é porque é falta de fortalecimento, sim, na musculatura, né? Não é dor nas articulações, e sim a necessidade de fazer mais exercício, né? Seria bom avisar se precisamos abrir os braços ou girar, entendi, por causa do espaço, talvez. A gente tinha um exercício que não entendo se era para abrir os braços ou girar. Tá, vou dar uma olhada nele de novo e daí eu vou... Não, pode deixar que eu aviso vocês, então, se precisa abrir os braços ou girar. Helene fala por causa do espaço físico, talvez. É isso que eu entendi agora. Acredito que seja pelo espaço físico. Eu aviso antes, eu deixo um recadinho. Pode deixar. Muito bem, gente. Muito bem. Temos mais perguntas, temos mais... alguns relatos, algumas afirmações. Tudo tranquilo, então, nós continuaremos com mais uma semana do nosso desafio Imparáveis do Movimento, que são os nossos 20 ou 20 e poucos minutinhos por dia, né? Então, amanhã tem
novamente, amanhã domingo, eu fiz novamente um treino de mobilidade para vocês vão ver amanhã, porque, como eu falei antes, né, o treino de mobilidade e alongamento, só ele não é legal fazer, mas junto com o fortalecimento, ele é muito bom para fazer a liberação das articulações e a liberação, a soltura dos músculos, né? O relaxamento dos músculos, para aí a gente começar a semana com fortalecimento de novo juntos. Fortalecimento, mobilidade e alongamento, mente e alma, né, gente? Trabalhando tudo junto. Eu acredito que seria isso, né, por hoje. Isso aí, então. Pode deixar, Elaine, agora entendi. Vou avisar antes o espaço que tem que ter no local, né? Muito bem. Eu acho que seria isso, então. E o recado que eu tenho para vocês, só te agradecer, Lala, adoro te encontrar todos os dias, adorei te ouvir hoje, você é fera. Namastê, Lili, namastê a todos que estão aí, muito obrigada. E, gente, movimento é vida e a gente quer viver. Namastê.